Muito bem, vamos nós aqui para o nosso 68º dia. Vamos só começar, né? Deixa eu começar também aqui no Exalando Vida Oficial. Vamos lá. Vamos todos juntos hoje, amém. Agora foi. Estamos então no maiaramelo.ev, estamos também no Exalando Vida Oficial, tanto no Facebook quanto no Instagram e também no YouTube. No YouTube é Exalando Vida Oficial. Mais um dia do nosso devocional. Que bênção que você está avançando com o Senhor, ainda que você tenha clicado somente nesse devocional hoje. Eu queria que você soubesse que tem muita preciosidade de Deus para a sua vida, porque ainda que você não esteja seguindo todos os dias do cronograma, todos os dias tem uma pérola para você com toda certeza, porque estamos falando acerca da palavra de Deus. Estamos falando acerca da palavra que é viva, que é eficaz, que quando ela é realmente lançada, queridos, ela tem um efeito que vai surtindo na minha e na sua vida. Então, se você de repente está aí nesse dia, nessa noite, permaneça aí. Hoje nós vamos falar acerca de Josué. Boa noite, Simone, seja muito bem-vinda. Nós vamos falar acerca de Josué, queridos. Olha, ontem falamos do capítulo 1 ao 4, né? Ontem nós finalizamos ali de maneira poderosa. Daqui a pouquinho eu vou fazer um breve resumo do que aconteceu antes, mas antes mesmo de nós adentrarmos na palavra para falar exatamente do devocional, eu quero fazer uma oração pela sua vida, porque se tem algo muito poderoso, que é um poder realmente de Deus em manifestação, queridos, é a oração. A oração de um justo, a sua palavra de Deus nos diz que ela pode muito nos seus efeitos. Então nós devemos ter esse hábito, queridos, você precisa adotar isso para a sua vida. Você precisa adotar esse hábito de orar em todo tempo. Hoje lá na igreja nós tivemos um tempo muito poderoso, sabe? E o Senhor falou acerca de um texto que eu quero também deixar para que você medite, que está lá em Filipenses, já é no Novo Testamento. Nós vamos chegar lá em nome de Jesus até o final do ano, tá bom? Mas esse texto diz o seguinte, que nós não devemos andar ansiosos nem preocupados por coisa nenhuma. Antes, ou seja, antes de nós deixarmos isso querer tomar conta do nosso coração, da nossa mente, nós devemos apresentar tudo em oração ao Senhor. Olha que poderoso isso. Então, ao invés de nós ficarmos ansiosos ou preocupados, que afinal de contas não resolverá nada, né? Muito pelo contrário, só vai nos afastar do Senhor e afastar toda a confiança que nós temos nele, né? Queridos, antes de nós deixarmos isso tomar conta da nossa vida, nós devemos apresentar tudo em oração. Então, que você possa orar comigo nesse tempo que você está aí, que você possa entender que a oração realmente ela pode muito nos seus efeitos e que através da oração você realmente entregando tudo ao Senhor, entregando a sua vida, a sua casa, a sua causa, né? As suas situações ao Senhor, você confiando nele, a palavra dele nos garante que tudo mais que nós precisarmos, ele vai fazer por nós. É o que está em Salmo 37, não é? Entrega, confia e eu tudo vou fazer por você. Simples assim, amém? Então vamos orar, eu quero apresentar a tua vida nesse momento em nome de Jesus, tá bom? Pai, eu oro pela vida desse homem, dessa mulher, Pai, dos meus irmãos que estão comigo nessa noite, nesse dia, nesse momento, Pai, fazendo esse devocional, assistindo esse vídeo, Pai. Senhor, eu peço em nome de Jesus que eles sejam alcançados pelo Teu Santo Espírito. Senhor, que toda perturbação, que toda ansiedade, que todo medo, Pai, saiam dos seus corações, das suas mentes, saiam dos seus lares, saiam dos meios dos seus familiares. Pai, nós damos uma ordem agora em nome de Jesus para que toda enfermidade saia, toda doença saia. Pai, nós somos um povo que se chama pelo Teu nome, nós somos Teus, nós somos os Teus filhos amados e preciosos, Pai. Eu ministro sobre eles, Pai, a confiança. Eu ministro sobre eles, Pai, uma entrega como nunca antes. Eu ministro um novo tempo, que eles sejam alcançados por um novo tempo do Senhor. Pai, em nome de Jesus, onde quer que eles estejam agora, que eles sejam alcançados, porque a oração ela não tem prazo de validade, Pai. Então, quem quer que seja, ouvindo em qualquer tempo que seja essa oração, Pai, que haja um mover sobrenatural do Teu Santo Espírito, para que eles entendam que não estão sozinhos, que Tu és um Deus poderoso e Tu és um Deus vivo, Pai.
Tu és um Deus vivo, o Senhor não está morto, o Senhor está vivo. E o Senhor continua sendo Deus poderoso para fazer inclusive muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu oro pela vida de cada um para que o entendimento também seja aberto, para que sabedoria chegue, Pai, e para que as suas vidas sejam totalmente mudadas, transformadas, em nome de Jesus. 2021, meu irmão, 2021, minha irmã, será o melhor ano da sua vida. Toma posse dessa verdade. 2021 será o melhor ano da sua vida. Não importa o que as circunstâncias estão falando. Toma posse dessa verdade e somente creia. Confia e creia que vai dar tudo certo em nome de Jesus, tá bom? O segredo é confiar e o segredo é você saber em quem você tem confiado, ó, através da leitura, da meditação total dessa palavra aqui, queridos, que nós estamos nesse propósito firme, né? Até 31 de dezembro, eu queria te dizer que eu vou estar aqui com você, a gente fazendo leitura total da Bíblia, fazendo aqueles resumos, contando aqui para você, assim, de maneira bem simplificada e bem resumida, o que tá acontecendo nos capítulos aqui. Você que gosta de novela, isso aqui é, não, queridos, melhor do que novela, sem dúvida. Novela é uma coisa fictícia, que nós estamos falando de um Deus vivo, de um Deus poderoso, dos seus feitos. Você vai conhecer mais de Deus, você vai vai conhecer mais de Deus, vai aprender a confiar mais em Deus, vai aprender a como ser uma melhor esposa, como ser um melhor marido, como ser um melhor filho, como é que você faz para seguir o seu ministério, como é que você vai saber se é Deus falando, se não é Deus falando. Tudo isso está na Bíblia. Tudo isso está aqui, ó. Está aqui, ó, nesse manual poderoso. Então, eu encorajo você. Se você tem uma Bíblia aí de uma outra tradução, não tem problema. Como eu disse, eu estou usando essa Bíblia aqui, ó. Bíblia versão viva, é uma linguagem bem facilitada. Gente, é uma bênção, maravilha. Olha, eu já resumo para você, mas aqui também é um resumo assim, bem simples. Não, resumo não. É uma leitura bem simplificada, você vai gostar muito, eu acredito. Então vamos embora para a palavra? Vamos falar do que o Senhor falou com Josué, além de falar para ele ser forte e corajoso, que Deus era com ele. Rapaz, você vai ver coisas grandes acontecendo aqui hoje. Você vai ver muralhas fortificadas, muros que estavam muito bem erguidos, caírem, ruírem, simplesmente pelo poder sobrenatural de Deus e simplesmente porque um povo obedeceu às instruções de Deus. Então vem comigo, vamos embora aqui. Deixa eu te contar o que está acontecendo aqui no livro de Josué. Ontem nós paramos no capítulo 4. E no capítulo 4 ali, quando nós já estávamos finalizando ali o capítulo 4, nós falamos acerca do povo que havia cruzado o Jordão, lembra? Que Deus levantou o rio Jordão ali como se fosse uma muralha de água para que o povo passasse a seco, queridos. Isso, eles passaram pisando a seco, nem molharam os pés, a palavra do Senhor diz, mas a palavra também vai nos dizer que ali eles acabaram fazendo realmente um monumento, né? Ali para o Senhor, assim nós terminamos falando ontem, para o seguinte, olha qual era a finalidade desse monumento. O Senhor mandou eles erguerem esse monumento porque todas as vezes que os filhos, né, viessem a perguntar para eles, mas por quê? O que significa então essa estátua, né? O que significa na verdade essas pedras empilhadas aqui? Então que os pais pudessem responder para os filhos, olha isso aqui, sabe o que é isso? Eu vou te contar. Isso daqui foi porque o Senhor nos fez passar o rio a seco, né? Ele fez com que nós vencêssemos, ele fez um grande milagre. Ele não só fez um milagre quando nós passamos ali, porque você sabe que já teve uma outra ocasião quando o Senhor tirou o povo do Egito, né? Ele abriu o Mar Vermelho para o povo passar. Isso aí você lembra, né? Pois é, então aqui houve a mesma ocasião no Rio Jordão, para que o povo pudesse passar. Não era o mesmo povo, né? Porque aqui já eram os descendentes daquele povo que tinha morrido. Você lembra disso? Porque tinha um povo específico para entrar em Canaã, mas eles desobedeceram, e aqui já era a descendência desse povo, né? Os filhos deles que então já estavam vivendo esses feitos maravilhosos aqui. Então, ok. Então, ontem nós terminamos contando isso aqui no capítulo 4 de Josué. Hoje, no capítulo 5, olha como é que continua. Fiz aqui aquele resumão para você, deixa eu te contar como é que tá. Andressa, bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus. Olha só. Então, no capítulo 5 já começa dizendo que haviam 2 reis, os amorreus e os cananeus, né? Ele era rei dessas duas tribos aí, desses 2 povos, melhor dizendo. Queridos, eles moravam à beira do mar Mediterrâneo.
Agora preste atenção, quando eles ficaram sabendo dos feitos do Senhor ali, de tudo que o Senhor tinha feito, com esse povo passando o Rio Jordão ali a seco, né? Com todo o poder que aquele povo estava, queridos, eles ficaram com muito medo. A palavra vai nos dizer que eles ficaram, na verdade, paralisados de tanto medo, né? Ok, então tem essa observação aqui, simplesmente também para nos dizer que aquilo que o Senhor tinha dito para o povo está se cumprindo, porque o Senhor disse que colocaria medo mesmo no coração do povo para que eles pudessem tomar posse. Vocês lembram disso? Se você não lembra, eu estou recapitulando para você e te contando, tá bom? Então eles realmente tinham medo, quer dizer, eles tinham muito medo dos israelitas aqui, né? E ali, queridos, também nesse mesmo capítulo vai dizer que Josué também separou um dia para circuncidar todos os filhos, todos aqueles homens que ainda não haviam sido circuncidados. Veja bem, todos os homens, quando saíram do Egito ali, houve um dia de circuncisão. Lembra que Moisés fez isso? Só que todos esses homens, queridos, que estavam preparados para a guerra, acabaram morrendo pela desobediência. Eles não entraram na terra de Canaã porque eles desobedeceram. Então, esses homens agora que Josué já estava ali circuncidando, né, para manter aquela aliança com Deus, de acordo com o que o Senhor tinha falado, já eram os filhos, entendeu? Que foram nascendo durante as viagens. Pois é, então eram esses homens aqui que Josué estava circuncidando. Coisa importante de dizer, como eu já fiz aqui um apanhado geral para você. Nesses 40 anos, então, que o povo ficou perambulando, né? Eles acabaram morrendo, então esses que foram circuncidados já eram a descendência deles, né? Outra coisa importante, depois que Josué circuncidou todos eles ali, a palavra do Senhor vai nos dizer que eles repousaram, né? Eles ficaram ali um tempo até que eles pudessem ficar sarados, porque a circuncisão, queridos, para você que não sabe, o que é circuncisão? Antigamente, o homem, né? Então a circuncisão era feita só em homens. Tinha a pele do órgão do homem, né? Do órgão do homem. Essa pele era retirada, né? Ali era a circuncisão, era cortado ali a pele, né? Que cobria o órgão do homem. Então, isso era a circuncisão. Esse era o sinal da circuncisão, tá bom? Resumindo assim, bem superficialmente para você. Ok, então vamos continuar. Então aquele lugar, queridos, foi chamado de Gilgal. Deixa eu te contar por quê. Porque Gilgal significa renovo. Deus naquele dia que Josué fez a circuncisão em todo o povo, então Deus se agradou daquilo, porque afinal era aliança com Deus, né? Então Deus falou com eles, com Josué, hoje eu removo a vergonha, eu removo a humilhação e eu removo o sofrimento do meio do meu povo, né? Então por isso que ficou chamado Gilgal aquele lugar. Fica comigo, não vai dormir ainda não sai daí ainda não, que nós já estamos quase acabando aqui o capítulo 5. Deixa eu te contar, tem muita coisa boa. Tô te falando que vai ter as muralhas de Jericó caindo já, fica firme aí em nome de Jesus, tá bom? Olha só. Então, outra coisa também importante que aconteceu no capítulo 5. Você lembra que o povo estava sendo alimentado por maná que caía do céu? Pois é, aqui no capítulo 5 acabou. Eles pararam de receber o maná do céu e agora eles começaram a se alimentar, queridos, já dos frutos da terra de Canaã. Olha que bênção, foi o que acabou acontecendo aqui. Eles já começaram a se alimentar assim. E outra coisa importante que acabou acontecendo aqui também, bem no finalzinho do capítulo 5, Serjão, bem-vindo. Valfredo, Lu, sejam todos bem-vindos. Fica aí com a gente já orou, mas nós estamos falando sobre Josué aqui, coisas importantes que aconteceram ali com Josué, estamos no nosso devocional, tá bom? Vem com a gente para vocês receberem muito de Deus também hoje, em nome de Jesus, tá bom? Capítulo 5, o que aconteceu? Bem no finalzinho, Josué já estava ali, então, depois de ter saído, né, já tinha circuncidado o povo, já estavam avançando, já tinham saído ali de Jericó, só que o que aconteceu? Apareceu um homem ali, queridos, com uma espada, e a palavra vai nos dizer que Josué pergunta, vem cá, você é amigo ou é inimigo? E ali ele fala, olha, eu não sou nem amigo nem inimigo, eu sou o comandante do Senhor dos Exércitos. Rapaz do céu, olha que coisa. E ali Josué então se prostra diante desse homem, né, e diz o seguinte, olha, eis-me aqui, eu tô pronto, né, diga o que você quer que eu faça. E ali esse homem vira para ele e fala, tire as sandálias dos teus pés, porque a terra que você está pisando é santa. Eita Deus tremendo. Pois é assim que termina o capítulo 5 e Josué obedeceu.
Vamos pro capítulo 6? Resumaço aqui do 5, muito resumado para você, muito resumado, muito resumido, ok? Capítulo 6, então, queridos, já vai falar acerca das muralhas de Jericó. Olha que coisa linda que Deus fez aqui. Gente, isso aqui é muito profético, essa questão das muralhas de Jericó, porque parecia ser uma coisa muito boba, fala a verdade. Essa instrução que Deus deu para Josué, gente, parecia ser uma coisa muito simples. Só que, queridos, o que fez o ministério, o que fez todo o chamado de Josué avançar, sem dúvida alguma, foi a obediência. Até aqui, queridos, dos 5 livros que nós já lemos, né? Agora estamos no 6º, que é Josué. O segredo até aqui, queridos, que mais agradou ao Senhor, sem dúvida, é a obediência. Então que hoje você guarde essa palavra com você. A obediência realmente faz a gente ganhar. A obediência ao Senhor, a sua palavra, faz a gente ser assertivo e avançar. Guarda isso, viu? Vamos lá. No capítulo 6, então, de Josué, olha o que aconteceu. Havia então as portas de Jericó, queridos, a palavra diz que elas eram muito bem trancadas, eram muralhas assim, ninguém saía e ninguém entrava. Por quê? Porque o povo de Jericó já estava com medo dos israelitas, afinal, eles já sabiam o histórico do povo. Pois é, o que aconteceu? Então Deus deu uma estratégia para aquele povo. Eu queria ler para você a estratégia para não só ficar nas minhas palavras no resumo. Do versículo 2 ao versículo 5, deixa eu segurar esse caderno aqui e eu vou ler para você aqui, ó, do versículo 2 ao versículo 5 diz o seguinte: o Senhor então disse para Josué: eu entregarei a vocês Jericó, seu rei e todos os seus soldados. Agora preste muita atenção. Todo o exército de Israel deverá marchar em volta da cidade uma vez por dia durante 6 dias. Já 7 sacerdotes irão acompanhar essas tropas, né? Cada um vão levar uma corneta, né? Feita de chifre à frente da arca. No 7º dia, veja bem, as tropas marcharão em volta da cidade quantas vezes? 7 vezes. Então, ó, durante 6 dias, uma volta. No 7º dia, 7 voltas, é o que o Senhor está dizendo aqui. E ali ainda tem mais uma estratégia. Quando os sacerdotes derem um toque forte e longo, todo o exército gritará muito alto, ou seja, vai encher os pulmões e vai gritar. Ok. Então o exército vai invadir a cidade, cada um vai avançar do ponto que estiver e, resumindo, vão vencer, né, queridos? E ali, então Josué convocou todo o povo. Eu peguei aqui para ler para você, só para te contar qual foi a estratégia que Deus passou para eles. Josué convocou todo o povo, fez tudo conforme o Senhor havia falado, né, queridos? Como eu disse, o segredo então é obedecer. E ali eles seguiram e foram fazendo exatamente conforme o Senhor havia ordenado. Primeiro dia uma volta, segundo dia outra volta, cada dia era uma volta, em volta dessas muralhas que eram intransponíveis, queridos, não tinha como a pessoa entrar nem como a pessoa sair. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer, queridos, olha o que aconteceu. A palavra do Senhor vai nos dizer que no 7º dia, eles deram 7 voltas e as muralhas ruíram. Eu já estou antecipando para você o que acabou acontecendo ali por conta da fidelidade. A estratégia parecia ser boba, mas sabe que para vencer as guerras aqui, queridos, o Senhor sempre dava uma estratégia. Daqui a pouco você vai ver no próximo capítulo que o Senhor estava sempre dando estratégias para fazer o povo vencer. E sabe, nós precisamos ser obedientes àquilo que o Senhor nos entrega. Às vezes tem coisas que parecem simples, mas são essas coisas simples que fazem com que nós venhamos alcançar realmente vitórias em todas as áreas da nossa vida. Saiba disso, tá bom? Então vamos continuar. Então eles fizeram tudo de acordo com o que o Senhor havia falado, né, queridos? Do versículo 16 ao versículo 18 já vai nos dizer realmente dessa vitória que eles obtiveram. Eles venceram, eles entraram na cidade, eles venceram tudo, queridos, todos, não ficou um sobrevivente naquela cidade, a não ser Raabe. Ontem nós falamos de Raabe, lembra? Raabe, ela abrigou os 2 espias ali num outro momento, né? Protegeu eles, então eles fizeram um combinado, né? Um acordo com Raabe. Então a palavra vai nos dizer que a única que escapou foi Raabe, com toda a sua família e, claro, os seus pertences, né? Porque foi o acordo que eles fizeram. Agora o restante, queridos, nada escapou, não sobrou nada. Todos morreram, a palavra diz que todos os habitantes de Jericó morreram, né? E ali eles saíram com os despojos, eles saíram com tudo que poderia, né? Que o Senhor havia autorizado, o ouro, a prata, os instrumentos, né? Os utensílios de bronze. Ok, eles saíram com tudo isso de lá. Mas tem uma observação importante.
que Deus falou aqui no capítulo 6 com eles, mas teve uma pessoa que não obedeceu. Escute bem o que aconteceu. Então, ó, você viu? Eles venceram do jeito que o Senhor havia falado, pegaram tudo conforme o Senhor havia falado, pouparam a vida de Raabe e da sua família, porque foram os únicos que haviam um acordo. Inclusive, Josué aqui cobra, né, dos 2 espias e diz assim, ó, agora cumpra a sua palavra, proteja Raabe e proteja a sua família. É isso que está dizendo aqui. Só que aqui, queridos, no versículo 18, Deus fez uma observação importante, disse o seguinte, ouçam bem. Não peguem coisa alguma da cidade. Obedeçam, porque do contrário cairá uma terrível desgraça e maldição sobre o acampamento de Israel. O que aconteceu? Todo mundo fez tudo certo. O Senhor tinha dado a instrução, então para Josué estava todo mundo seguindo muito bem, ele deu todas as instruções, estava tudo bem, tá entendendo? Tava tudo bem. O que acabou acontecendo? No finalzinho aqui do capítulo 6, deixa eu só te contar o que aconteceu. A fama de Josué cresceu muito naquela cidade, né? Por toda a cidade ali se espalhou a fama dele. E no capítulo 7, agora já vamos adentrar por 7, 8 e terminamos, combinado? No capítulo 7, o que acabou acontecendo aqui? Josué, então, manda os espias, né? Ele mandou ali outros espias para poder verificar a terra de Ai. Escute isso, né? Porque ali era uma outra estratégia para eles vencerem esse povo. Só que o seguinte, queridos, como eu disse, teve um que desobedeceu. E esse um foi Acã. A palavra vai nos dizer que Acã desobedeceu a ordem de destruir tudo, né? Por quê? Porque ele havia, queridos, se reservado para a obra do Senhor. Ele se apossou de coisas consagradas. E Deus falou para ele não fazer isso, gente. Gente, por que às vezes as pessoas são tão cabeça dura, né? Por que ele foi tão cabeça dura? Olha, por causa da desobediência dele, deixa eu te falar o que acabou acontecendo. Josué enviou então os espias ali, né? Ok, passou pouco tempo, ele enviou ali os espias para espionar a terra de Ai. O que aconteceu? Quando eles voltaram, falaram para Josué, não, Josué, vai ser tranquilo, cara, olha, lá tem poucos homens, poucos soldados, sabe? Nós vamos vencer, vai ser tranquilo, basta você mandar uns 3.000 homens que nós vamos acabar com ela. Os espias falaram para Josué. Então o que Josué fez? Josué fez isso, seguiu as instruções ali, mandou os soldados para lá. Só que, queridos, a palavra vai nos dizer que quando eles chegaram lá, 36 homens foram mortos durante o ataque. Eles perseguiram os israelitas desde a porta, né, até a pedreira, que a pedreira vai dizer é a cidade de Sebarim. E ali, queridos, eles foram derrotados. A palavra vai nos dizer que eles foram derrotados. E o povo de Israel, então, quando viu isso, ficou apavorado. Ou seja, os 3.000 foram, 36 homens haviam morrido, o restante todo foi derrotado. E ali o povo de Israel, olhando aquilo dali, ficou desesperado, diz a palavra. Então, queridos, quando Josué se deparou com aquela situação, a palavra diz que ele rasgou as suas vestes, né, em sinal realmente de luta, em sinal de pranto, começou ali a clamar ao Senhor. E ali ele falou com o Senhor o seguinte, eu quero fazer essa observação com você aqui. Ele clamou ao Senhor dizendo o seguinte, Senhor, por que o Senhor fez isso com o seu povo? Para que o Senhor fez o seu povo passar o Rio Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e acabar conosco? Então ali Josué começou a argumentar com o Senhor por que aquilo ali havia acontecido. Aí, queridos, resumindo para você, no versículo 10 o Senhor vai responder para Josué. Disse o seguinte, Josué, é o seguinte, levante-se daí. Você está aí prostrado dessa maneira porque Israel pecou. Israel pecou contra mim. Aí sabe o que ele continua dizendo? Ele tomou coisas proibidas que eu tinha dito que não tomasse. Quem fez isso não pegou só aquelas coisas não, mas escondeu o que roubou no meio da sua bagagem. Por isso o povo de Israel foi derrotado e está sendo derrotado. E tem mais, a nação desobediente está condenada. Olha que coisa que o Senhor falou. Eu não estarei mais com vocês enquanto vocês não acabarem com esse pecado. Queridos, o Senhor realmente não se agrada do pecado. Se tem algo que aborrece ao Senhor é a desobediência. Afinal, como um bom pai, está sempre nos ensinando o que fazer. Está sempre nos ensinando e nos dando a instrução. Aí nós fazemos tudo ao contrário do que o Senhor está dizendo, né, queridos? Por quê? Sofremos o dano, infelizmente. Foi o que aconteceu. Eles sofreram dano, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que, passado esse momento aqui,
o Senhor deu uma ordem para que ele desse uma outra ordem ao povo. O Senhor disse a Josué, para Josué dizer ao povo: cada um vai ter que se consagrar, vai ter que se preparar, porque o Senhor está dizendo que existem coisas proibidas no meio de vocês e nós não poderemos vencer os nossos inimigos enquanto esse pecado que está aí, né, encoberto, não for descoberto. Que coisa. Resumindo para você o que aconteceu, então, queridos, no outro dia, a palavra do Senhor vai nos dizer que realmente foi revelado, né? Que Acã era esse homem que tinha feito tudo isso aqui. E sabe, quando Josué se deparou com aquilo, falou para ele: meu filho, eu peço que você glorifique o Senhor, o Deus de Israel, e confesse diante dele, conte-me tudo que você fez, não esconda nada. Acã vai e conta: realmente eu pequei contra o Senhor, peguei essas coisas, né? E pequei contra o Senhor. Eu fiz o seguinte: quando eu vi os despojos, ele vai contar para Josué. Quando eu vi os despojos, uma bela capa assim importada da Babilônia, esses 2,4 kg de ouro e uma barra de ouro, né, que pesava 600 gramas, eu não resisti. Olha o que ele falou: eu não resisti. Disse para Josué: eu não resisti. Peguei tudo aquilo, cavei um buraco no chão da minha tenda, coloquei prata e coloquei tudo ali, ainda coloquei a capa por cima. Queridos, e eu vou resumir para você, infelizmente, que final que teve Acã. Porque o Senhor disse, né, que aquele que tivesse realmente cometido o pecado, ele realmente teria que ser morto, né? E ali foi o que acabou acontecendo com ele. Josué vira para ele e diz o seguinte: olha, porque você trouxe desgraça ao nosso povo, agora você vai receber a desgraça, né? Em outras palavras, ele disse isso. Então o povo apedrejou Acã, né? Não somente ele, como todos os demais, porque ali, ó, estava o seguinte: estava Acã, estava toda a prata, todo o ouro, né? Os bois, jumentas, ovelhas, tudo que ele tinha foi levado ali naquela ocasião para ser queimado, para que desaparecesse ali do meio do povo de Israel, né, queridos? E foi o que acabou acontecendo. E aquele lugar ficou chamado de Vale de Jacó. O que significa Vale de Jacó? O Vale da Calamidade, o Vale da Desgraça, infelizmente, né? E ficou assim, e ali acabou a ira do Senhor. Acabou. Agora deixa eu finalizar com você aqui o que aconteceu no capítulo 8, para você celebrar comigo aí, e a gente terminar o nosso devocional de hoje cheio dessa palavra. Cheio dessa palavra poderosa. Vamos lá. Então, no capítulo 8, já começa dizendo o seguinte: então o Senhor disse para Josué: agora, Josué, você não vai ficar com medo. Você nem vai ficar com medo e nem vai perder a coragem. Sabe por quê? Você agora vai pegar, vai reunir todo o exército, vai reunir o exército inteiro e vocês vão lá para Ai. Vocês vão lá para Ai, porque agora eu sou com vocês. Olha o que o Senhor falou para ele: agora eu serei com vocês. Agora você vai vencer, cara. Do mesmo jeito que vocês já venceram Jericó. Lembra que você venceu Jericó? Lembra que agora há pouco falamos sobre isso? Pois é. Do mesmo jeito que eu dei Jericó na mão de vocês, toda a cidade de Ai também será assim, queridos. E a palavra vai nos dizer que foi assim. Só que o Senhor também deu uma estratégia, né? O Senhor deu uma estratégia aqui para que eles vencessem a cidade de Ai. Então, mais uma vez, aqui fica mais uma observação para você, para que você receba aí de todo o seu coração. O Senhor deu uma estratégia para Josué vencer aquela cidade. E nessa estratégia, que parecia ser muito boba, pode parecer, mas foi assim que eles venceram. Então você vê, a palavra vai nos dizer que por um momento, quando eles se dividiram e seguiram toda a estratégia que Deus falou, Josué e o exército, um pouco do exército que estava ali, se fingiram, disfarçaram que estavam sendo vencidos, né? E começaram a fugir. E quando eles começaram a fugir, o povo veio atrás deles. Então, como todo o povo saiu da cidade, a cidade ficou, queridos, desacampada, ficou sem ninguém. A palavra diz. Então, eles tomaram posse da cidade. Tomaram posse da cidade. A palavra vai nos dizer, queridos, que com toda essa estratégia, eles venceram toda a cidade de Ai. Não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém, exceto o rei, né? Que eles preservaram o rei ali por um momento, a palavra do Senhor vai nos dizer. E ali depois disso, Josué mandou enforcar o rei numa árvore. Foi isso que Josué mandou fazer. E no final de todas as coisas, Josué colocou um altar ali para o Senhor, né? Como o Senhor havia ordenado, e fez mais, né? Além dele fazer todo esse altar ali para o Senhor, ele, bem aqui no finalzinho do capítulo 8, ele vai ler todos os mandamentos que foram escritos por Moisés. E não esqueceu de nada, né? Incluiu todo mundo, jovens, mulheres e crianças, e fez conforme o Senhor havia falado. Porque no capítulo 1, queridos, Deus deu uma instrução para Josué. Deus falou assim para ele: seja forte, seja corajoso, medita no livro dessa lei de dia e de noite, para que
todos os seus caminhos sejam bem-sucedidos. E mais do que isso, ensina o povo também. Então lá estava Josué ensinando o povo aqui no finalzinho do capítulo 8. Então, resumindo, eles venceram a terra de Ai depois que o pecado foi retirado do meio deles, né, queridos? Então, eu queria também dizer para você que não tem como nós termos uma vida de pecados e sermos abençoados, viu? Fica a dica para você aqui. Uma vida de retidão, ela agrada ao Senhor. Então, se nós vivemos uma vida de retidão, queridos, é bem certo que tudo que nós pedirmos ao Senhor, exatamente como diz a sua palavra, né? Se nós estivermos nele e as suas palavras estiverem em nós, né? E ele estiver em nós, nós vamos pedir o que quisermos e assim não será feito. O segredo é uma vida de retidão, longe do pecado. O pecado afasta as bênçãos de nós, sabe? Mas uma vida de retidão ao Senhor, uma vida onde nós vivemos uma vida em obediência ao Senhor, é uma vida de muitas bênçãos na nossa vida, tá bom? Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe você, um grande abraço, que bom que você ficou comigo aqui, que Deus acrescente muito na sua vida, que você seja muito abençoado e edificado nesse ano de 2021. Em nome de Jesus, tá bom? Amanhã a gente tá junto de novo. Amanhã, cedinho, nosso devocional, 6:30 da manhã. Eu te espero, tá bom? Tchau, tchau.